Amém? Aplauda bem forte Jesus. Glória a Deus. Queridos, essa mensagem que, antes de pregar, eu gostaria de apresentar a Josi, que está adorando o Senhor juntamente conosco hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, filha da Rosa. Amém? Dá um glória a Deus pela vida dela, amém? Vamos celebrar pela vida dela. Seja muito bem-vinda. Igreja é uma família para pertencer. Que você se sinta acolhida aqui em nome de Jesus. Essa mensagem que o Senhor Ele me direcionou a trazê-la, eu trago com muito temor dentro do meu coração. Foi uma mensagem que o Senhor gerou no meu espírito na quinta-feira, e eu não consegui pregar aqui na quinta-feira. Chegou aqui nos 90 do segundo tempo, eu pedi para o Romildo estar trazendo uma palavra que foi pontual também naquele dia, mas eu precisei ainda deixar essa mensagem no óleo na sexta, no sábado e hoje pela manhã, antes de sair de casa, eu formulei aquilo que o Senhor Ele foi me dando. Entenda bem, irmão, é com muito temor e tremor que eu venho trazer essa mensagem, com muito amor, porque não é uma mensagem fácil de discernir, fácil de digerir, mas que vai trazer mudança para a vida daquele que crê, que vai trazer um novo posicionamento, uma nova direção para aqueles que querem viver algo novo. Nós estamos vivendo dias, irmão, onde a adoração vai elevar o nível, vai nos levar ao conhecimento do Senhor, né? A palavra do Senhor vai nos fazer entender quem Ele é e o que Ele requer das nossas vidas. Não dá para nós vivermos dentro de um contexto religioso de qualquer forma, de qualquer maneira. Existem muitos templos por aí, denominados cristãos, mas Cristo Ele já não está dentro desse ambiente já faz muito tempo. E eu quero trazer uma palavra aqui aos nossos corações, que você venha entender algo, que não existe vida fora do corpo. Se um membro ele for amputado, ou se de repente acontecer qualquer acidente, meu irmão, se você perder um dedo aqui, se esse dedo ele não for colocado dentro de um tempo determinado, logo ele vai necrosar, ele vai morrer. Aquele tecido ele vai ficar escuro, vai perder toda a vida e já não vai mais conseguir ser colocado novamente dentro do corpo. Não existe vida fora do corpo. E eu tenho a vida no corpo servindo a igreja local. Amém? Nós temos vida no corpo servindo a igreja, a comunidade de fé na qual nós congregamos. Mas eu também tenho vida no corpo participando da Missão Sudeste, uma missão que acontece, que abrange várias igrejas do estado de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, e dezenas, talvez centenas de cidades nesses estados. Eu não caminho só, eu tenho alianças que me conectam a um corpo que está caminhando por propósito, não por promessas, não por sensações e emoções, mas por propósito. E toda vida que não esteja ligada ao corpo, meu irmão, não vai sobreviver nesses tempos de alta pressão. Eu faço algumas tarefas aqui na igreja ainda, algumas tarefas que eu já não era mais para eu fazer, porque algumas pessoas ainda não se posicionaram. Porque algumas pessoas que faziam, deixou de fazer, negligenciaram esse lugar, ou ainda não entenderam que o Senhor tem nos chamado para uma responsabilidade. Meu irmão, o Senhor, Ele tem nos chamado para estar inserido dentro do corpo de Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu estou até falando um pouco rápido, porque existe algo que é muito forte, e eu quero dizer para você, primeiro, falou comigo. Essa espada de 2 gumes, ela primeiro rasgou o meu coração, para que eu pudesse estar aqui trazendo essa palavra nessa noite. E eu vejo hoje alguns, ou talvez muitos líderes que estão construindo algo para si. E toda construção para si, como a Torre de Babel, vai terminar num lugar de confusão. Vai terminar num lugar
onde ninguém vai entender o outro e muito menos o que estavam fazendo. Eu olho para a palavra do Senhor e vejo que a mesma arca que matou Uzá, ela abençoou Obed-edom. Eu não sei se você tem o conhecimento desse texto, mas a primeira coisa que Davi ele fez ao começar a reinar, me ajuda aí, Fábio. Isso aí, por gentileza. A primeira coisa que Davi ele fez, ele foi trazer a arca, porque não tem como governar o povo de Deus sem a presença de Deus. Não tem como, irmão, governar a terra a partir da terra, porque nós estamos caminhando para um tempo onde o que está se movendo, o que está se manifestando na terra é a iniquidade, é a frieza, é a iniquidade, é os pecados, os desejos aflorados. E a mesma presença que matou Uzá, abençoou Obed-edom. Davi ele tinha a intenção maravilhosa de governar com a presença, mas ele decidiu trazer a arca do jeito errado. Então, meu irmão, a verdade é a seguinte, que não adianta eu ter a intenção correta se nós estamos agindo da maneira errada e no tempo errado. Aquilo que é correto no tempo errado se torna errado. Aquilo que é correto da maneira errada vai dar ruim, vai terminar em uma consequência terrível. Estavam lá pessoas ali ao redor da arca e colocaram a arca em carros de bois. Estavam lá alegres porque a intenção de trazer a arca de volta, o símbolo ou a presença de Deus para aquele ambiente era maravilhosa, só que da maneira errada. E aí eu acredito que foi o próprio Deus que colocou aquela pedra que fez com que o boi tropeçasse. E quando a arca ia caindo, Uzá, ele apenas tocou. A intenção era boa, de segurar a arca, de não deixar a arca cair, era boa, mas ele morreu na hora. Por quê? Porque houve alguém que tinha a intenção correta, mas entretanto, todavia, meu irmão, agiu de maneira errada, não consultou como deveria ser conduzida a presença do Senhor, como deveria conduzir a arca do Senhor. Então nós estamos vivendo nesses dias onde a presença de Deus, a glória de Deus manifestando no ambiente, pode trazer bênçãos e maldições. Bênçãos para aqueles que temem o Senhor, bênçãos para aqueles que estão conduzindo, estão tendo a intenção, a motivação correta, e maldição para aqueles que estão fazendo as coisas de qualquer maneira, fazendo as coisas de qualquer jeito. Deus ele não quer funcionários de uma empresa celestial. Deus ele quer filhos semelhantes a Jesus. E Jesus ele sabia muito bem o que ele veio fazer na terra. E eu pergunto a você, você sabe o que você veio fazer aqui? O que você está fazendo com o seu tempo, o que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Irmão, já dizia o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Não basta eu ter a intenção correta, não basta eu ter a motivação correta, eu preciso estar alinhado com o propósito de Deus, eu preciso entender qual é a vontade dele para a minha vida. Então, eu pergunto para você, é uma pergunta também para mim, primeiro é para mim, irmão. Você tem certeza que você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a sua vontade em nome de Deus? Você tem certeza que todas as suas movimentações, todo o tempo que você tem gastado nas suas ocupações diárias, você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a sua vontade em nome de Deus? Leonard Ravenhill, ele diz assim, olha, eu prefiro ter 10 pessoas que querem Deus do que 10.000 pessoas que querem brincar de igreja. E essa é a minha oração nesses dias. Não adianta a gente ter centenas, milhares de pessoas que vão brincar de igreja,
que vão brincar de ser filhos, que vão brincar. Romildo bem disse aqui na quinta-feira, muitos brincam de igreja, de ser cristãos, mas o diabo não brinca de ser diabo, e está como um leão rugindo, buscando a quem devorar. E muitas pessoas talvez ainda não foram dizimadas, não foram devoradas fisicamente, mas as suas emoções já foram, a sua vida espiritual já foi. Porque, irmão, porque não dá para brincar com as coisas que Deus ele leva a sério. Então, o Senhor ele nos chama aqui. Eu sei, irmão, que existem muitas necessidades que nós temos todos os dias, mas enquanto não houver esse posicionamento, enquanto não houver esse temor, esse zelo pela presença, meu irmão, as coisas não vão voltar ao lugar original que Deus planejou para as nossas vidas. Nós precisamos primeiro nos voltar para Ele, para que as coisas comecem a se encaixar. Eu temo que a igreja que o mundo muito ama é uma igreja que certamente Deus odeia. Deus odeia, por quê? Porque não o consulta nas suas decisões. Não estão nem aí para a opinião de um Deus que está no céu, contemplando a todos. E eu vejo muitas pessoas se movendo de maneira superficial. E o meu desejo é que você entenda a palavra do Senhor, para que você desfrute. Não apenas se emocione, não apenas chore, não apenas se arrepie, mas que você entenda, porque só vai desfrutar quem entende. Tem pessoas que se dizem cristãs, que preferem acreditar nos reveladores. Nos reveladores. Eu fiz esse... Eu fiquei meditando nisso. Existem pessoas que não são homens de revelação. Eles são reveladores, porque tudo aquilo que eles revelam é dores. Ele está ali revelando dores. Muitas pessoas até se emocionam dentro de um ambiente religioso. Ei, fulano, tua família, tá assim. A tua vida profissional tá assim. Revela dores. Reveladores, mas o que vai transformar as nossas vidas não são homens como esse que está revelando as tuas dores você já sabe. Você já sabe por aquilo que você tem passado, as dificuldades, as aflições, você já sabe. Eu não preciso me submeter para ouvir alguém que está somente revelando dores. Eu preciso me submeter a alguém que está revelando uma ação. Homens de revelação estão revelando uma ação. Eu preciso agora, foi revelado, agora está claro, está evidente aquilo que o Senhor quer agora. O que eu preciso fazer? Agir, tomar uma atitude, tomar um novo posicionamento, caminhar de forma diferente, com pessoas diferentes, sentar em mesas diferentes, andar por lugares diferentes, não mais fazer as mesmas coisas esperando alcançar um resultado diferente. É insensatez, é loucura. Homens de revelação, irmão, não tem ar de artista, eles têm ar de cruz. Quando nós olhamos para o rosto desses homens e mulheres de revelação, meu irmão, nós sentimos vontade de carregar o que eles carregam. Nós não precisamos pagar para ouvir eles, mas nós temos vontade de deixar tudo e seguir essas pessoas. Eles são alvos de Satanás, eles estão sempre em guerra. Mas uma coisa eles têm os olhos bem abertos, eles estão despertados. Eles andam em ritmo diferente, eles têm uma intimidade com o Pai que faz com que o que seja pedido para eles não é pedido para outros. Homens de revelação, você sabe o que vai acontecer com homens e mulheres de revelação? Eles vão colocar em ordem o que está por vir e vão ministrar o evangelho eterno, não o evangelho moderno. O evangelho moderno é um evangelho de facilidades que vai agradar pessoas, que vai tocar nas emoções e sentimentos. Porque esses homens, irmãos, são pregadores de propósito e não de necessidades. Então eu decidi andar nessa rota. Não me movo por necessidade, pela ignorância ou pela ganância, decidi me mover por propósito.
Então, ou você vai caminhar por um propósito, ou você vai acabar caminhando por ganância ou por necessidade. E, irmão, veja bem quem você está escutando, veja bem quem está falando no teu coração. Veja bem quais são os seus pensamentos, seja intencionais até mesmo neles, porque a nossa mente é um campo de batalha. E se você não vencer na sua mente, você não vai conseguir mudar os seus hábitos. Se você não conseguir mudar os seus hábitos, o seu caráter não vai ser transformado. Meu irmão, o Senhor, Ele nos chama para ser uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus. A Jesus. Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, verso 28 e 29. Aleluia. João 6, 28 e 29. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhe disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Conseguiu entender? O que devemos fazer? Jesus lhe disse quando perguntaram para Ele. Nós também queremos realizar as obras de Deus, no plural. E Ele, respondendo no singular, disse: a única obra que Deus quer de vocês é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Meu irmão, existem muitas pessoas que se denominam crentes. Crente é uma pessoa que tem uma fé religiosa. Eu já falei aqui algumas vezes sobre alguns tipos de crente, certo? Existe o crente bully, que é aquele crente de pouca fé. Amém? Existe o crente glacê. Ele só quer atuar por cima. Existe o crente carroça, ele só vai se for puxado. Existe o crente escoteiro, ele só vai no acampamento, só vai no retiro. Existe o crente chuchu, que ele não tem gosto de nada. Meu irmão, e dentre outros que tem. Eu não anotei, mas existem muitos tipos de crentes. Mas o Senhor, Ele nos chama para ser crente. Tiago capítulo 2, verso 19... Ele vai dizer na sua carta: você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Até os demônios são crentes. Eles creem, diferente de muitos crentes, eles tremem. Eles estremecem de medo. Você sabe por quê? Porque eles conhecem o Deus que pegou eles, pegou aquele que os governava, junto com uma terça parte, e expulsou do céu. Meu irmão, essa é a realidade. Quando tinha um endemoniado possuído por legiões de demônios, que viu a presença de Jesus se aproximando para aquela região, e logo correu e se ajoelhou diante dele e disse: o que você veio fazer, Jesus? O que você veio fazer? Meu irmão, Jesus, ele não deu voz para o demônio. Qual é o seu nome? De onde você veio? O que você está fazendo na vida dele? Meu irmão, aquele homem, ele estava aprisionado, acorrentado. Ele vivia no cemitério. E logo aqueles demônios começaram a implorar por algo, para que Jesus não os expulsasse ou não os lançasse para o abismo. E o abismo ali não estava se tratando daquele precipício que os porcos se lançaram posteriormente. Estava se tratando para um lugar terrível, um lugar de condenação eterna, um lugar, irmão, onde nem os demônios querem estar.
Então, diante da grandeza do nosso Deus, os demônios estremecem, eles creem. O Senhor, Ele não nos chama para ser crente, o Senhor, Ele nos chama para ser cristãos, pequenos cristos, que confessa o cristianismo, que é um seguidor de Cristo, que vai crer naquele que Ele enviou, que vai andar conforme Ele andou, que vai buscar ter o mesmo coração, a mesma intenção, a mesma motivação, as mesmas características. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 24, vai dizer que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Está ali? Não está. Mas olha na sua Bíblia, anote se quiser. Foi em Antioquia que eles foram chamados de cristãos, não de crentes. Porque, de fato, eu falo para você, crente até o diabo é, e muito mais do que talvez muitos líderes, evangelistas, presbíteros, pastores, apóstolos, que já não temem mais o Senhor diante da sua grandeza e diante do julgamento por vir. Só existe um tipo de cristão que deveríamos ser. Crentes existem muitos tipos, mas só existe um tipo de cristão que precisamos ser: iguais a Cristo. Iguais a Cristo. O Douglas Gonçalves, ele tem um ministério que me chama a atenção e me inspira, que é o Jesus Copy, cópias de Jesus. É tudo que nós precisamos ser para viver uma vida com propósito, irmão. Então, o Senhor, Ele nos trouxe aqui para nos levar a um novo ambiente, para nos fazer entender a nossa identidade, porque uma vez que nós não conhecemos a nossa identidade, a cultura vai nos definindo. A cultura vai dizendo para você quem você é, ou quem você deveria ser. E aí a gente vai se movendo e vai se perdendo no meio de tantos caminhos, onde deveríamos trilhar por um único só caminho, que é Cristo. Então, eu vejo, irmão, que existem muitas pessoas que estão pregando muito bem o que vivem muito mal. Conhecem muito bem a letra, mas não conhecem o espírito que traz a revelação da letra e, portanto, não tem comprometimento com a verdade. O diabo, ele conhece muito bem as escrituras. Sabe, quando ele foi tentar Jesus no deserto, após Jesus ele jejuar 40 dias e 40 noites, e depois ele teve fome, ele chegou para tentar Jesus, não foi com qualquer outro mecanismo, com qualquer outro tipo de conceito. Ele foi tentar Jesus usando a palavra de Deus, a palavra, de uma forma distorcida, usando falácias, trazendo dúvida sobre a identidade de Jesus. E não é diferente, irmão. Eu disse aqui, se você quer ser um homem, uma mulher de revelação, meu irmão, você vai estar o tempo inteiro confrontando, indo contra o adversário. Se você estiver em maré tranquila, em águas tranquilas, é sinônimo de que talvez você esteja indo na mesma direção que ele. Por isso que está fácil, por isso que está tranquilinho. Mas nós somos chamados para combater todos os dias, combater nós mesmos, a nossa velha natureza, a nossa velha mentalidade, o nosso coração endurecido pelos sistemas que regem esse mundo. Eu pergunto para você, qual é o seu nível de comprometimento com Deus? Isso não se determina nas nossas palavras, mas nas nossas ações. Quantos estão comigo? Você consegue dar um glória a Deus? Tozer, ele diz que uma coisa terrível é a ideia de que os cristãos, eles podem servir a Deus do jeito deles. Não, irmão. Quem serve a Deus do jeito deles nunca entregou sua vida para Jesus. Não é do meu jeito. Amanhã eu vou ministrar num ambiente que para mim não é favorável. Eu não queria estar, até mesmo porque eu tenho ocupações diárias, semanais, para trabalhar.
Mas eu descobri algo, que esse ambiente, ele está me ensinando a ter misericórdia. Ele está me ensinando a amar que eu não quero amar. Ele está me ensinando a enxergar que ainda que essas pessoas cometeram tantas besteiras, estão lá pela lei, mas, meu irmão, existe um juiz e o juiz não sou eu. E o que eu preciso fazer é semear a boa semente, porque aquele ambiente que não muda, me faz mudar. Talvez, por mais que eu pregue, por mais que eu cante, por mais que eu fale, talvez muitas pessoas vão ouvir e vão continuar vivendo a mesma vida, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Mas se me mudou, irmão, glória a Deus. Se me fez ter uma mentalidade mais parecida com a de Cristo, já valeu a pena. Porque eu não quero fazer aquilo que eu quero fazer. Eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E é desafiador, irmão, vai confrontando a mente, é um conflito. É um conflito. Porque eu falei, Senhor, puxa, entre ir lá e ir na faculdade que minha esposa precisa ir amanhã, eu preferia ir lá na faculdade resolver. Entende? Mas o Senhor, muitas vezes, para forjar o nosso caráter, Ele vai nos conduzir por alguns lugares que nós não gostaríamos. Não gostaríamos. Não dá para servir a Deus do meu jeito, não dá para servir a Deus do seu jeito. E você é cristão, amém? Não é do seu jeito mais. O apóstolo Paulo, ele disse lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, se eu não me engano, ele falou, eu já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Já não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então não é do meu jeito. Eu não vou aonde, somente aqui é onde é fácil, nesse ambiente, só prego aqui, na igreja, no altar. Não, irmão. Entenda que o Senhor, Ele vai te conduzir por alguns lugares que não vai ser fácil, que você não gostaria de estar, mas é necessário, porque aquilo que não muda, muda você. E não espere que a mudança ocorra do ambiente geográfico onde você está inserido. Isso está acontecendo, as situações estão acontecendo para nos fazer mudar. E eu disse para o Senhor aqui, no começo falei, Senhor, me ajuda a mudar. Me ajuda a mudar, me ajuda a transicionar, me ajuda a me parecer mais com Cristo, me ajuda a amar mais, me ajuda a perdoar, me ajuda a exalar o bom perfume de Cristo. 1 João capítulo 2, verso do 3 ao 6 diz assim: e sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor vem dele, e mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Meu irmão, existem muitas pessoas que não vivem como ele viveu, não têm o menor interesse em viver como ele viveu. E o Senhor, Ele tem uma linguagem de amor. E a linguagem de amor do Senhor é a obediência. É fácil obedecer? Claro que não, vai nos custar tudo. Vai nos custar o nosso orgulho, vai nos custar tudo que satisfaz a nossa carne, as nossas vontades. É desafiador, irmão. Por isso que Jesus, Ele disse, é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente para segui-lo, Eu quero seguir Cristo de verdade, irmão. Eu quero ser um cristão de verdade. Quais são as características que tem em Cristo, que eu vejo em Cristo, que tem em mim? Ou muitas vezes eu nem conheço as características de Cristo. Teve um youtuber que ele fez uma entrevista, ele foi entrevistando algumas pessoas e perguntando, qual é a sua religião? E as pessoas, eu sou cristão. Qual é a sua religião? Sou cristão. Qual é a sua religião? Sou cristão. Sou cristão, sou cristão, sou cristão, sou cristão. E aí em seguida ele perguntou, fale para mim 2 versículos que tem na Bíblia. E aí essas pessoas diziam, eu não sei. Não, mas um versículo? Não, eu não sei.
Eu não sei. Pessoas que se movem dessa maneira nunca conheceram Cristo, nunca conheceram o Evangelho, nunca conheceram o Senhor, porque não estão nem aí para os seus mandamentos, para a sua vontade. Apenas faz parte de um censo do IBGE, que no final da trajetória chamada vida, meu irmão, vai levar essas pessoas para um lugar onde Deus vai dizer: eu não te conheço. E a pior sentença, vai ser a pior sentença de alguém que teve a oportunidade de viver: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Esse mesmo youtuber, ele começou a perguntar para outras pessoas e falou assim: olha, qual é a sua religião? E eles disseram: eu sou muçulmano. Ah, eu sou muçulmano. Outro: eu sou muçulmano. Então fala para mim alguns trechos do Alcorão. E na ponta da língua eles começaram a recitar. Meu irmão, essas muitas pessoas que estão, algumas em igrejas cheias, igrejas numerosas, estão totalmente vazias, continuam com o mesmo caráter deformado, continua mentindo, continua enganando, continua traindo, continua roubando, continua do mesmo jeito. Um dos maiores propagadores do hinduísmo, ele disse assim: olha, eu gosto do Cristo dos cristãos, mas eu não gosto dos cristãos porque eles são tão diferentes do seu Cristo. Eu tenho admiração pelo Cristo dos cristãos, mas deles não, porque muitas vezes são uma vergonha. Não, irmão, que o Senhor nessa noite possa encontrar aqui verdadeiros filhos que se expressem diante dele em verdade, que andam como ele andou, que vão viver uma vida totalmente em ritmo diferente, que vão na contramão do mundo e na contramão da maioria daqueles que se dizem crentes, mas que nunca se converteram, mas que nunca nasceram de novo. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Ah, irmão, essa palavra ela me cortou, porque é dias de nós nos posicionarmos de maneira diferente. Meu irmão, eu para fazer parte do corpo, eu venho aqui, nós chegamos mais cedo, nós limpamos, nós fazemos o que é necessário para servir a igreja local. Como nós fechamos uma igreja? Deixando de servi-la, deixando de cooperar, deixando de fazer a nossa parte, deixando de varrer, deixando de acolher as outras pessoas, deixando de orar uns pelos outros, deixando de limpar um banheiro, deixando de ofertar, deixando de dizimar, deixando de orar por ela, deixando de fazer o que é necessário ser feito, deixando de visitar, deixando de mandar uma mensagem, sendo omissos naquilo que nós deveríamos fazer e realizar, entendendo que Cristo quer todos. Eu não posso ser negligente com um chamado, porque o chamado não é seu, o chamado é dele. O chamado não é meu, o chamado é dele. E é eu que preciso me sujeitar a esse chamado. Entende? Não é fácil, irmão. Eu tenho reuniões mensais em Mauá e em Campinas, e me custa, pago o pedágio, pago a gasolina, pago o hotel, para andar com homens de revelação, e quando eu saio de lá, cada vez eu vejo um novo posicionamento que eu preciso ter, uma nova conduta que eu preciso ter, algo em mim que ainda não está ajustado, que não está alinhado, que eu preciso corrigir imediatamente, se eu quero andar como Cristo andou, se eu quero viver como Ele viveu. Então, meu irmão, o Evangelho é renúncia todos os dias. Se você não negar a si mesmo, não tomar sua cruz diariamente, meu irmão, é perda de tempo. É perda de tempo você vir para um culto religioso, levantar a mão na hora que fala para levantar, fechar os olhos na hora que fala para você fechar. É perda de tempo, é perda de tempo. É um tempo que nós estamos vivendo, conforme Apocalipse 22, versículo 11. Os limpos se limpem mais, os sujos se sujem mais. E tem uma galera se sujando, se lambuzando até mesmo dentro dos templos. Mas eu não posso me conformar. Eles não são minha referência é Cristo, o modelo perfeito. Então quando eu olho para Cristo, eu vejo toda a minha sujeira e o quanto eu preciso me lançar nele, porque é Ele que vai me limpar, é Ele que vai me dar força para eu viver de maneira diferente, andar num ritmo diferente, com pessoas diferentes, me
me posicionando de maneira diferente, em ações, em palavras. João 6, verso 38 ao 40, Jesus ele dizendo: olha, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Nem para Jesus foi do jeito dele. Nem para Jesus foi do jeito dele. No momento de maior aflição, onde Jesus ele suava gotas de sangue, ele fez uma oração. Ele fez uma oração dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Irmão, nessa noite, abra mão das suas vontades para se agarrar às vontades de Deus. A vontade de Deus vai manifestar a glória dele sobre a sua casa, sobre a sua família, e isso vai fazer toda a diferença. Isso vai trazer a conversão que precisa acontecer, a restauração, a renovação, a revelação aos filhos da obediência, para manifestar sobre essa geração fria, apática, distraída, sonolenta. Deus me deu uma canção de denúncia há muito tempo atrás. Eu cantei na igreja que eu congregava, não saiu nenhum glória. Porque nessa canção dizia: um alvo errado, esqueceram o principal, estão correndo atrás do que é normal, os seus desejos satisfazerem. Estão à beira do abismo, estão negando a Cristo, não sabem o grande risco o que pode acontecer. E eu dizia na canção: o evangelho foi pregado, foi por muitos rejeitado, foi por muitos desvalorizado. Alguém sabe onde está o temor? O Deus do século é as riquezas. Estão pregando até nas igrejas muitas formas de enriquecer. E eu disse assim: olha, igreja, é preciso se arrepender. E no refrão dizia: se arrepende, igreja, para que não caia sobre nós a ira de um grande Deus que é fogo consumidor. Se arrepende, igreja, para que não caia sobre nós a ira do grande eu sou. Erga agora o seu clamor. Meu irmão, não saiu um glória sequer. Não saiu um glória sequer. Porque é muito mais fácil andar na superfície. É muito mais fácil andar com as águas nos tornozelos. Porque qualquer coisinha eu pulo para fora. Há um outro tipo de crente que eu quase não citei, que é o crente Raimundo, aquele que está com o pé na igreja e o outro no mundo. Não dá para servir a dois senhores, ou eu vou agradar um e desprezar o outro. Não dá para servir. Eu preciso escolher um lado. Eu preciso escolher o lado que eu vou andar, e isso vai fazer toda a diferença. Eu preciso selecionar o time que eu vou caminhar. Homens de revelação ou homens reveladores. Homens que vão ficar alimentando o vitimismo. Existem pessoas aqui que eu saí do grupo da igreja porque eu não fui cuidado, eu não fiz isso aqui, não sei o que. 10 anos de ministério, 15 anos de ministério, 15 anos na identidade de uma igreja. Se não conheceu o Cristo, meu irmão, não vai ser eu pegando aqui. O diabo ele ama ninar pessoas que estão dormindo no seu propósito, oferecendo mais e mais prazer, mais e mais prazer. Durma mesmo, e vai ninando. Não, irmão, é preciso um despertamento. Você conhece pessoas assim? Vítima de tudo e de todos. Não, irmão, olha só, eu sei que as dores, as alegrias, tudo te trouxe até aqui. Mas, irmão, agora é necessário um novo posicionamento. É necessário uma nova postura. É necessário eu entender que, meu irmão, Deus ele não todas as coisas foram permissivas para que eu me tornasse mais forte. Mais forte. Aquilo, já diz o ditado, não está na Bíblia, mas aquilo que não me matou, me fortaleceu. Jesus ele desceu do céu para fazer a vontade daquele que o enviou. Ele continuou dizendo aqui: e esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Meu irmão, esse é o caminho. Agora, como apontar o caminho se eu estou perdido?
Como falar para alguém, falar assim, é esse o caminho, se as minhas atitudes demonstram que eu estou perdido? Não é as minhas palavras, meu irmão. Não tem como, não tem jeito. Não é do nosso jeito. Nós precisamos fazer a nossa escolha. Nós precisamos fazer a nossa escolha. Não tem como amar a Deus e amar o mundo. Não tem como amar a Deus e amar o dinheiro. Não tem como amar os prazeres e o propósito. Eu não posso fazer a vontade de Deus apenas no templo, apenas dentro da igreja, um dia da semana, e viver o resto da semana para aqueles que estão comprando meu tempo e as minhas habilidades. Desculpa pelo que eu vou falar, meu irmão, não me interprete mal. Aqui existe uma questão de entendimento, de fé, de ação, de posicionamento. Mas se a nossa vida está do jeito que está, a culpa é nossa, por ainda não nos posicionar da maneira que precisaríamos nos posicionar. Se ainda é um tempo de escassez, irmão, por que você permitiu que pessoas colocassem um preço no seu tempo e nas suas habilidades? Por que você permitiu que pessoas catalogassem, olha, o seu dia vale R$100, vale 200, enfim. Mude essa situação em nome de Jesus. Saia do lugar do conformismo, saia da bolha do sistema e passe a dar um sentido para a tua vida, vivendo por um propósito, crendo num Deus que te chamou e que vai garantir, quando você viver por propósito, não por propostas, que você não vai ter falta de nada. Porque o salmista disse, eu já fui moço e agora sou velho. Sabe uma coisa que eu não vi? Um justo desamparado e a sua descendência mendigando pão. Agora nós nos sujeitamos, assinamos um contrato onde as pessoas vão lá, pagam um X para ter o nosso tempo e extraem, moem a gente chega cansado, a gente não vive, não consegue ter o tempo para a nossa família, não consegue fazer mais nada. Meu irmão, você tem habilidades, você tem dons, você tem talentos, e o Senhor Ele não vai exigir de você aquilo que Ele não te deu. Sabe qual vai ser uma das piores tragédias? Talvez as pessoas chegarem no céu e questionarem Deus, falar assim, Senhor, por que você permitiu que eu vivesse na pobreza, que eu vivesse na miséria, que eu vivesse na escassez, que eu vivesse na falta, que eu vivesse... Fala assim, filho, essa aqui era a vida que eu tinha para você aqui, olha. Se você tivesse me dado ouvidos, você ia viver, ia desfrutar do melhor dessa terra. Mas você decidiu aceitar qualquer proposta, você decidiu andar em qualquer caminho, você decidiu fazer a sua vontade, você decidiu viver do teu jeito. Sabe, você tem a habilidade de dirigir, você pode permitir que alguém coloque um preço nos teus dons, nas suas habilidades, naquilo que você pagou para se habilitar, ou você pode determinar o quanto você vai ganhar por aquele tempo que... Fácil, pastor? De jeito nenhum. Mas é necessário, irmão, decisões diárias que vai nos levar a um destino diferente, que vai nos fazer romper em muitas coisas que estão paralisadas. Entenda bem, irmão. Entenda bem. John Maxwell, ele diz assim, olha, quem alcança o sucesso sozinho, quem chega no pódio sozinho, ele fez alguma coisa errada no caminho. Quem prospera sozinho, fez alguma coisa errada no caminho. O Senhor, Ele tem um caminho de prosperidade para os seus filhos, mas nós, cara, vamos junto, bora. Se você caminhar com 3 pessoas bem-sucedidas, parabéns, você será a próxima pessoa bem-sucedida. Agora, se você só andar com aquele pessimista que está reclamando de tudo e de todos, ninguém presta na boca daquele que é ruim, e está lá reclamando da situação, reclamando do governo, reclamando da política, reclamando do patrão, reclamando do trabalho, reclamando da atividade que exerce, meu irmão, você só vai ser mais um que vai reclamar e não vai alcançar um resultado diferente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Diga aí, ai, aleluia. Meu Deus. É assim, irmão. Sabe,
Quando eu vou para reuniões de liderança pastorais, eu louvo a Deus porque eu não encontro pessoas massageando, passando a mão na minha cabeça, dizendo: ai, pastor, tá ruim, tá assim. Não, eu encontro pessoas falando: cara, se posicione. Se posicione, porque tem um caminho que você não tá olhando para a direção correta. Se ajuste. Meu irmão, não tem como eu falar de Deus apenas na igreja, pois se eu ajo dessa forma, é sinônimo de que eu não o amo. Eu não posso ir prestar um culto apenas no dia que eu quero, da forma que eu quero, no tempo que eu quero. Muitas pessoas já negociaram os valores. O Deus da Bíblia não é o seu Deus, porque, meu irmão, John Piper, ele diz uma frase que ecoa dentro do meu coração: diga-me o que ocupa a sua mente, eu direi a você quem é o seu Deus. O que ocupa a sua mente? Eu não posso prestar um culto para Ele do jeito que eu quero. Sabe o que isso vai trazer? Morte. Talvez eu vou querer tocar na presença com a intenção errada, da forma errada. Você mais um usar que vai morrer instantaneamente, ao invés da presença de Deus, da glória do Senhor se manifestar em prosperidade, em saúde, como foi na casa de Obed-edom, vai trazer morte, vai trazer sentença. E é isso que nós estamos buscando fazer através das intercessões, das vigílias, das orações, do jejum, elevar o nível de entrega. Elevar o nível de entrega, porque Noé, ele foi o único justo da sua geração, e bastou ele andar em justiça, temer o Senhor e achar graça diante dos olhos de Deus. E por isso, meu irmão, ele condenou, não foi julgando, não foi falando, mas somente vivendo na obediência num mundo onde ninguém estava nem aí para Deus. Eu não posso ir ao culto somente no dia que eu não estou cansado. Eu não estou cansado, então hoje eu vou para o culto, entregando a pior parte para Deus. Entregando a pior parte para Deus. Apenas no dia que deu tudo certo. Hoje deu tudo certo, então eu vou adorar. Não são as circunstâncias que tem que me mover. Apenas no dia que eu tenho dinheiro, amigos. Está errado. Está errado. Eu glorifico ao Senhor porque você está aqui. Mas muitas pessoas se movem dessa forma. Eu só vou para a igreja no dia que eu tenho dinheiro, no dia que eu tenho amigos. Eu vou para a igreja no dia que sobrar tempo, no dia que eu não tiver nenhuma visita para receber, no dia que, se Deus não está na nossa agenda diária, semanal, além dos compromissos, visitas e imprevistos, Ele não é a nossa prioridade, portanto Ele não está na nossa vida. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu não posso ser um cristão sem palavra, sem renúncia, sem amor, sem perdão, sem frutos do Espírito. Não posso deixar de participar da vida da igreja local. Sabe, tem gente querendo servir o mundo. Eu vou ganhar o mundo através da internet, eu vou fazer, eu vou pregar. E não tem compromisso com a igreja local. Não tem compromisso com um organismo que se move ali, admirando pessoas que nunca sentaram na mesa, que nunca conheceram o coração, que nunca comeram um quilo de sal. Nós tivemos uma reunião no começo aqui do ano com algumas lideranças, e algumas pessoas, elas se posicionaram de uma forma, dizendo: olha, cara, vocês são minha referência. Amém, eu não estou aqui buscando elogios, aplausos, likes, admirações, mas eu quero estar aqui para servir você com o ofício que o Senhor me estabeleceu como um pastor, orando, zelando, alimentando. Mas tem gente que quer ganhar o mundo inteiro, mas estão perdidos, sabe, estão construindo algo para si, uma plataforma para si. Meu irmão, se soubesse do grande risco que isso pode trazer, porque não é de qualquer forma. Se eu não consigo servir a igreja local, eu não tenho como alimentar a igreja universal, não a igreja universal de placa, a igreja do mundo.
Não tem como, irmão, alimentar o reino, aqueles que estão alimentando o próprio ventre, os próprios desejos, porque eu quero ser como o fulano de tal, como a fulana de tal. Eu não posso deixar de cumprir princípios porque eu interpretei a Bíblia da maneira que fosse conveniente, de acordo com a minha incredulidade. Sabe que eu não posso, irmão, pregar onde eu não fui pregado. Onde eu não fui pregado, não tenho autoridade nenhuma. Sabe que nós precisamos caminhar aqui, por aquilo que está escrito. Por aquilo que está escrito. Muita gente caminha somente por aquilo que os líderes, que os coaching, os psicanalistas, os pregadores estão dizendo, mas nunca foram consultar o que está escrito. Meu irmão, muitas pessoas são medíocres. O que é medíocre? É crer pela metade. Eles creem pela metade. Eu creio naquilo que é conveniente para mim. Até aqui é bom. Agora aqui eu interpreto do meu jeito, da forma que eu quiser. Não é assim. Ou nós acreditamos na Bíblia como um todo, ou nós só vamos multiplicar ignorância, insensatez e hipocrisia. Tá doendo em mim, irmão. Sério. Mas eu não posso falar de coisas que eu não pratico. Eu não posso. Eu oro para que esse altar seja santificado pela verdade, porque no altar de verdade a mentira não prevalece. No ambiente de renúncia, meu irmão, aqueles que estão querendo navegar para longe de Deus, cara, o tombo é forte. Então, numa congregação de justos, você sabe quem não consegue permanecer nela? Aqueles que vivem na impiedade. Então, muita gente quer andar aqui na aguinha dos tornozelos. Mas eu, meu irmão, já estou querendo me lançar nessas águas. Já tô andando com pessoas que já renunciaram muito mais do que eu renunciei. E o Espírito Santo, ele vai falando, cara, agora, tu já viu, você já teve a revelação. Já foi revelada uma ação aqui. E agora, o que tu vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa mensagem? O que você vai fazer diante do que você ouviu e viu? Porque não é só ouviu, eu vi com os meus próprios olhos. Homens renunciando o que pouquíssimas pessoas teriam coragem de renunciar. E agora, o que você vai fazer? Não, Senhor, eu já renunciei até aqui. Tudo bem, as tuas renúncias te colocaram nas águas nos joelhos, mas tem mais. E tem mais, irmão. Deus quer pegar você e fazer de você um homem e uma mulher de revelação, te conduzindo em lugares, em águas profundas, tornando visível, tornando palpável aquilo que poucos viveram, tornando visível e palpável aquilo que poucos acessaram. Meu irmão, hoje nós estamos vivendo numa dispensação, numa era de tanta impiedade, que aqueles que são justos, aqueles que são honestos, aqueles que são íntegros, meu irmão, já não conseguem achar alguém para competir no cenário que estão inseridos, porque está extinto essa essência, essa natureza. Está extinto, porque as pessoas estão vivendo amantes de si mesmas, praticando somente aquilo que as satisfazem. Não, sabe, Lucas 21:37, algumas pessoas, dizendo que, mas Jesus ele não congregava. Olha só o que a Bíblia nos diz. Hebreus ele já fala assim, olha, não deixe de congregar como é o costume de alguns, irmão, que você utilize as suas habilidades, os seus dons para o aperfeiçoamento dos santos. Talvez, é bem provável que você tenha uma habilidade que eu não tenha, que você tenha um dom que eu não tenha. Meu irmão, que você saiba servir de um jeito que eu não sei, que você saiba falar uma palavra que ainda não faz parte do meu vocabulário. E isso vai agregar, e quando nós nos assentarmos e compartilharmos o coração, nós vamos crescer juntos, nós seremos edificados como um corpo que trabalha não para si mesmo, mas para funcionando pelo prazer e pelo propósito do outro. Então, Lucas 21:37 diz que todos os dias Jesus ia ao templo ensinar, e à tarde ele voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras.
Ah, irmão, isso é um relato de alguém que andou com Jesus, que foi testemunha ocular, que viu o Jesus indo lá ministrar, lá ensinar. Eu tenho uma missão, eu vou ensinar todos os dias, eu vou gastar a minha vida, eu estou me movendo por um propósito. Eu sei para que eu vim. E Jesus, meu irmão, se Jesus ele orava todos os dias, por que eu não oro? Por que eu deixei de orar? Por que eu abandonei esse lugar? Se eu não orar um dia, meu irmão, os Deus e os anjos eles vão perceber. Se eu não orar 2 dias, o diabo, os demônios vão começar a notar, vão começar a perceber. Se eu não orar 3 dias ou mais, todo mundo vai começar a perceber. Todo mundo vai começar a perceber. Eu tenho certeza de uma coisa, que os críticos de Jesus, eles não faziam 1/3 do que Jesus fazia. E assim será quando você seguir os passos de Jesus. Falar é fácil, difícil é fazer aquilo que você faz. Afinal, irmão, quem tem a língua grande tem a mão curta. Essa é a realidade. A maior arma de Satanás é a ignorância do homem quanto à palavra de Deus. Ignorante não é somente aqueles que não sabem algo, mas aquele que sabe, mas prefere viver sem colocar em prática o que aprendeu. E Mateus, para finalizar, se coloque de pé em nome de Jesus. Capítulo 12, verso 33, diz que uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo que no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Vou terminar aqui. Entenda bem a responsabilidade de ser um cristão. Talvez a responsabilidade de um crente é nenhuma. De um religioso, tem compromisso com a igreja local, não tem igreja com Deus, não tem compromisso com Deus, com os pastores, não tem compromisso com nada e ninguém. Mas a responsabilidade de um cristão é ser um embaixador de Cristo. Billy Graham, ele foi conselheiro de muitos presidentes nos Estados Unidos. E algumas pessoas que o acompanhavam falavam assim: olha, por que você não se candidata à presidência? Você é um camarada de influência, você lota os estádios. Ele falou assim: eu não posso me rebaixar. Não posso me rebaixar diante do encargo que eu recebi do Senhor. Eu sou filho de Deus, eu sou embaixador de Cristo. Eu sei a minha identidade. Não é um simples cargo de presidente dos Estados Unidos que tem o meu coração. Eu tenho muito mais do que isso. Então entenda isso, irmão. Que nenhum título, nenhuma posição é maior do que o ofício ou a identidade que você tem em Deus. A realidade é que o diabo, ele conhece o nosso nome, mas ele vai insistir em nos chamar pelos nossos pecados. E Deus, ele conhece todos os nossos pecados, ele te chama, mesmo assim, pelo seu nome. Entenda, essa palavra não é para acusação, mas é para um novo posicionamento, porque a partir do momento que você se posiciona, você está preparado para adentrar num novo ambiente. No momento que você passa pela prova, dando glória a Deus,
você se qualifica para uma nova série de aprendizado. Feche teus olhos, eu quero orar com você.